Oi, crianças. Aqui é o professor Ronaldo. Nós vamos hoje para a nossa terceira aula, que é a terceira aula de mitologia grega e romana. Certo? Nós estamos, na nossa aula, falando sobre história geral e povos antigos. E como nós começamos a falar nas outras aulas, a primeira e a segunda, sobre os hebreus, né, e falamos sobre os mandamentos, falamos sobre o nosso comportamento e o comportamento moral entre nós e nosso Deus e nós e nosso próximo. Então, e vimos que os hebreus tinham só um Deus. Tinha só um Deus. Enquanto que muitos povos na Terra, inclusive gregos e romanos, tinham muitos deuses e adoravam muitos deuses. Por quê? Porque tinha uma tradição oral passada de pai para filho, certo? Para o povo grego, que eles tinham vários deuses que os protegiam. Então eles tinham que acender incenso para muitos deuses. Muitos deuses. Então, já para iniciar, nós temos aqui um mapa do mar Mediterrâneo e nós temos aqui a Itália, a parte de baixo da Itália, e nós temos aqui ao lado, nós temos a Grécia, ou também chamada de Macedônia. Você pode observar aqui que aqui nós temos Roma e aqui nós temos Atenas. Nessa linha aqui você tem dois extremos, Atenas e Roma. Certo? Embora que a Grécia é muito mais antiga do que Roma, muito mais antiga. Os povos gregos ou micênicos, eles aparecem mais ou menos no século X, no 10º século antes de Cristo, quer dizer, 1000 anos antes de Cristo. Mas não quer dizer que eles são povos mais antigos do que os hebreus. Os hebreus são um dos povos mais antigos do mundo. Né? É um dos povos mais antigos do mundo, que tinham já uma lei. Né? Mas aqui nós temos aqui na Grécia uma comunidade muito diferente ou nações diferentes aqui na Grécia. Aqui nós temos a Acaia e aqui nós temos o Peloponeso, né? Que na verdade é esses dois pontos aqui. E esses povos eram povos politeístas, quer dizer, eles adoravam muitos deuses. E eles tinham vários deuses, eram deuses da terra, eram deuses do mar, eram deuses que cuidavam da agricultura, que protegiam a agricultura, eram deuses da guerra, eram deuses de todo tipo. Para cada tipo de coisa tinha um deus. Era o deus da família, era o deus dos raios, deus dos mares, o deus do céu. Né? Então eles não tinham um Deus igual tem o povo hebreu. Pelo contrário, eles tinham vários deuses. Né? E eles moravam aqui, na Grécia e nas ilhas gregas. E a capital, ou a cidade-estado, era Atenas. Embora que naquela época, essa cidade-estado, ela era cercada e era só para eles. Lembra da história de Troia? Troia subindo aqui no Mar Adriático, Troia era uma cidade-estado. Né? Depois tem aquela história de Troia que teve uma guerra com Menelau por causa de Helena de Troia. Né? Por isso quando fala sobre a Hélade, está tratando desses povos aqui, os povos gregos. Né? E eles tinham uma cultura bem aprofundada, né? E essa cultura de deuses, ela era bem aprofundada no meio daquele povo. Lembrando, né, que Deus, depois do dilúvio,
mandou não só Noé, mas também mandou que os seus filhos se dispersassem no mundo, Cão, Sem e Jafé. E aí eles se dispersaram. E dos filhos de Noé, nós temos aqui os gregos, tá? Talvez fossem povos jafelitas, né? Mas a questão toda aqui é que você pode observar aqui que no mar Mediterrâneo tem outros mares. Tem o mar Jônico, por causa dos gregos, tem o mar Tirreno, que é por causa dos romanos, e tem o mar Egeu aqui, que vai dar próximo aqui a parte, essa parte aqui, ó, do mundo, daquele mundo da época que é o mar Mediterrâneo, né? Da parte daquele mundo que era a Ásia Menor. Só que, veja bem, certo? Essa história dos deuses, que é chamada também de teogonia, essa história dos deuses, ela começou na Grécia, mas a Grécia foi ocupada em 4 guerras, foi ocupada pelos gregos, desculpa, pelos romanos. E os romanos venceram os gregos, mas eles acabaram sendo vencidos pela cultura e a religião grega. Por quê? Eles acabaram pegando seus deuses e incorporando a sua religião. Por isso é que essa história vai ser contada da mitologia grega e romana. Porque os deuses gregos, depois das batalhas macedônicas, passaram a ser deuses romanos, né? Mas vamos contar um pouquinho da história da Grécia. A Grécia fica aqui no Peloponeso, né? Essa região toda aqui, ó. Aqui você tem Corinto e você tem Atenas, as principais cidades. E você pode observar que é nesse lugar que apareceram os mitos. Quer dizer, se tinham muitos deuses, cada deus tinha um superpoder, né? Cada deus tinha um superpoder, como Zeus mesmo, que era o deus principal, o pai de todos os deuses, certo? E era o principal deus do Olimpo. O que era o Olimpo? Olimpo é esse monte aqui lá na Grécia, onde os gregos achavam que os deuses, aqueles que protegiam eles, moravam lá. Então você tem Zeus, que é o deus pai de todos os deuses, né? Você tem Hera, você tem Ares, você tem Afrodite, você tem Hermes, Atena, Poseidon. Então, são muitos deuses e cada deus, né, tem uma função. Olha bem aqui, Zeus, pai dos deuses e dos homens. Cronos, pai de Zeus, né? Pertencia à raça dos titãs. Quem eram os titãs? Os primeiros deuses. Tinha Hera, que é essa daqui, que era rainha, era a rainha dos deuses, e esposa de Zeus. Hefesto, artista do Olimpo, ele que fazia os raios de Zeus, né? Que lançava sobre os humanos. E era filho de Zeus e de Hera. Tem Poseidon, que era senhor dos oceanos, irmão de Zeus. Tinha Hades, que era senhor dos infernos e dos mortos, né? E Hades, certo? Era irmão de Zeus também. Ares era o deus da guerra e filho de Zeus e Hera. Temos também Apolo, que era o deus Sol, certo? E ele sabia tirar em arco, né? Então, como nós temos histórias antigas de pessoas bem antigas que começaram a fazer e lutar e tudo, aí começa a história dos mitos. O que é o mito?
O mito é uma narrativa fantástica, quer dizer, uma história fantástica sobre alguém que já viveu. E aí cria-se o mito, uma pessoa fantástica que consegue. Mas tudo é coisa da imaginação humana, certo? Tudo é da cabeça dos homens, certo? Então, Apolo era o deus Sol. Mas ele não era o Sol, né? Ele não era o Sol, ele era o deus Sol. Certo? E também era o deus da música, da profecia, inclusive tinha um oráculo, quer dizer, oráculo é uns escritos sobre ele, né? E ele tinha um templo em que o povo ia adorar ele, ele era filho de Zeus e Letona. Artemis, ou Ártemis, era deusa da caça e da lua, irmã de Apolo. Afrodite é deusa da beleza e do amor, nasceu nas espumas do mar. Né? Cada conto fantástico, Eros, ou Deus do amor, filho de Vênus. Atena, a qual deu o nome da capital da Grécia, Atenas, tá? Deusa da sabedoria, nasceu da cabeça de Zeus, saiu da cabeça de Zeus. Hermes, deus da destreza, habilidade, e é cultuada por comerciantes, você vê, até o comércio tem um deus. Demétrio, ou Deméter, que era a deusa Ceres, deusa da agricultura. Então, eles tinham muitos deuses. E os gregos achavam que eles moravam aqui. Porque era um monte tão alto, tão inacessível, quer dizer, difícil de chegar, certo? Que eles achavam que os deuses moravam aqui, nesse monte. Então, nós temos Zeus, tá vendo um raio na mão dele? Temos Poseidon, tem um tridente, porque ele morava nos mares. Temos Atena, que era também deusa da guerra, e também era patrona ou padroeira de Atenas, a capital da Grécia. Certo? Temos Ares, o deus da guerra, temos Ártemis, essa deusa do amor. Temos também Hermes. Você vê que Hermes tem aqui umas asinhas nos pés, porque ele corria e era tipo mensageiro dos deuses. Temos Hera, que era a mãe dos deuses. Temos Deméter, agricultura. Temos Hefesto, que era o filho de Zeus, que fazia os raios. Temos Apolo, que é o deus da música e deus Sol. Temos Dionísio, que era o deus do vinho. E temos Afrodite, né, deusa do amor. Então, desses deuses aí, nós vemos que o povo ele era politeísta. Repetindo, o que é politeísta? Politeísta é aquele que tem vários deuses, é a etimologia da palavra. Poli, 4 mais de um, politeísta, teísmo, quer dizer, polideus, vários deuses que eles adoravam, os gregos adoravam. Só que houve batalhas entre os gregos e romanos, que os romanos vieram um pouco depois. Era uma nação lá da Itália, né? Nós vimos ali, aqui, que aqui você tem a ponta da Itália, parece um sapato, né? Uma bota, né? E aqui nós temos as Grécias. Então aqui tinha um povo e aqui tinha outro povo. Tá vendo Roma aqui? Então, esse povo batalhou muito para ocupar esse espaço. E depois de 4 guerras conseguiram. E venceram os gregos. E os gregos se tornaram escravos dos romanos. É por isso que guerra é muito ruim, porque às vezes as pessoas se tornavam escravas das outras. Né? Se tornavam escravos. Então, guarda essa ideia. Né? Então,
Os gregos e romanos eram politeístas, suas divindades traziam características e simbolismos humanos. Quer dizer, você pode ver que os deuses deles eram igual aos humanos, tinham sentimentos, tinham ciúme um do outro, ficavam revoltados, criavam guerras e o povo morria de medo, porque a questão de ter vários deuses é porque você acaba tendo medo deles, enquanto que o Deus dos hebreus ele queria contato e amava o seu povo, esses aqui odiavam o seu povo, ficavam bravos com eles, e eles tinham que oferecer sacrifício, incenso aos seus deuses, e ainda achavam que os seus líderes também eram filhos de deuses, né? Então eles tinham características humanas, então eram deuses feitos da sua própria cabeça, da sua própria vontade. Então, as diferenças entre as duas culturas e como essas diferenças é como eles interpretavam seus próprios deuses. Na verdade, eles sentiam muito medo e como eles imaginavam a vida dos deuses, eles escreveram. Muitos historiadores escreveram, como Heródoto escreveu sobre a vida desses deuses. Hesíodo, um poeta grego do segundo século, escreveu sobre a teogonia. O que é a teogonia? História dos deuses, né? A religião era cívica. O que quer dizer isso? Era a região do Estado. Cada cidade que tinha o nome de polis, por isso é que a gente chama de política, né? Então, porque vem da palavra polis, né? Que significa cidade. Então, a religião era cívica, quer dizer, era da cidade. Todo mundo daquela cidade tinha que adorar um Deus. E se não adorasse, era uma ofensa para a cidade. É uma pessoa contra Deus, seu Deus ia ficar bravo com eles. Então, todo mundo na cidade tinha que adorar o Deus. Tinha que adorar o Deus da cidade. Tá? E o seu Deus era o seu protetor e promovia festa, e eles promoviam festa em homenagem ao Deus, ou o patrono. Por isso que esse negócio de patrono é aquela pessoa que financia, que protege, que ajuda. Na mitologia romana, por que romana? Porque quando os romanos venceram as batalhas, acabaram agregando os deuses, porque é o seguinte, se os deuses deles desprezaram, vamos adorar o Deus deles, porque quem sabe o Deus deles é favorável a nós e muda para nós. É uma coisa de interesse, né? Na mitologia romana, os homens deveriam encontrar um equilíbrio para viver bem com seus deuses, fazendo cultos e rituais para pedir a proteção se fosse preciso. Os gregos dedicavam sua atenção aos mitos. O que era o mito? Aquela pessoa fantástica, como Apolo, né? Como era Atena, né? Que era a deusa da guerra, né? E mãe dos deuses, certo? Então, ela é a mãe de todo mundo, então vamos oferecer sacrifícios a ela. Tanto gregos e romanos, eles faziam rituais para agradar os seus deuses. As civilizações antigas sempre honravam os deuses de outros povos. Mesmo que nas guerras exterminavam a população, os deuses eram agregados ao seu panteão. O que é um panteão? O seu local de adoração. Então aí eles colocavam a imagem dos deuses dentro da sua igreja, ou dentro do seu local de adoração, né? E adoravam, e absorvia essa cultura de adorar a deuses, certo? E absorviam na sua própria religião. Por isso é que o poeta romano Horácio disse o seguinte, certo? Em 65 a.C., vencidos pelas armas, a Grécia acabou conquistando seus rudes vencedores. Como assim? Eles perderam a guerra, mas acabaram sendo conquistados pela cultura grega,
pelos deuses gregos. Olha aqui, ó. Da derrota nas batalhas, a vitória cultural dos gregos. Como assim? Entre o século II e I antes de Cristo, que conta o contrário, as guerras macedônicas, os romanos conquistaram a Península Balcânica, que é essa península aí. Península é uma ponta, que chama também de Peloponeso, e é chamada também de Península Balcânica, ou os Balcãs. Local da civilização grega, onde ela se desenvolveu. Lá os romanos fizeram muitos escravos, entre eles diversos sábios gregos. Você sabia que a Grécia tinha muita gente sábia, como Platão, Aristóteles, né? São muitos homens sábios. Então, ao chegarem em Roma, esses sábios escravizados realizaram diversas funções, como, por exemplo, educar os filhos das famílias aristocráticas de Roma, ou do Império Romano. Ao educar essas crianças, os sábios passaram os seus valores para elas, ou seja, transmitiram valores da cultura grega às crianças romanas, fazendo com que elas assimilassem esses valores e misturassem nos seus próprios valores, né? Como no caso dos deuses da religião e da filosofia. As crianças se tornaram adultas, mas nunca perderam os valores passados pelos seus sábios professores gregos. Né? Tá vendo aqui um grego dando aula para as crianças? Isso aconteceu muito. E eles passaram a sua religião, a cultura de adorar deuses, para os romanos. Né? Então, essa cultura foi disseminada entre os gregos e romanos, porque lembrando que os romanos, eles criaram um império chamado Império Romano. E eles estavam aqui na Península Itálica, e aqui a Península Macedônica, né? E você pode observar aqui, ó, que eles eram próximos, mas depois quem dominou todo o Mar Mediterrâneo foram os romanos. Aqui é um mapa da época dos romanos. Então você tem aqui o Mare Nostrum, quer dizer, o mar que é nosso. Quando fala que é nosso, é mar dos romanos. Né? E você coloca aqui a Macedônia, que não perdeu o nome, essa ponta aqui chama de Acaia, e o meio aqui do Peloponeso chama de Épiros. Teve várias batalhas, tanto na Acaia quanto no Épiro. Né? E aqui nós temos Roma. E veja bem, Roma se tornou uma grande nação, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre o Império Romano. E aqui termina a nossa aula. E eu mostro para vocês, certo? A mitologia, quer dizer, o que é mitologia? Os mitos ou os contos fantásticos dos deuses gregos. A mitologia grega e romana. Foi um prazer, meninada. Estamos juntos aí. Até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.